Eu não acho que dê para dizer que os evangélicos são o maior problema do Brasil. O Brasil tem muito problema. Assim como existe muito evangélico, que é gente que trabalha, que tem família, que cuida de coisa, que faz, sabe? Que não é problema. Então, pegar os evangélicos como um todo e dizer que os evangélicos são um problema, talvez você esteja pensando em alguns pastores evangélicos especiais que geram problema. Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, em termos de comportamento. Endurecimento, um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo? Quando eu digo essa muita gente, é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade, né? E outra coisa, representa uma tendência ao que a gente chama de liberalismo popular. E os evangélicos, como os protestantes, tendem a acreditar que as pessoas não devem ganhar se elas não trabalharam por isso. Isso é a mentalidade de raiz protestante, né? Você ganha aquilo que você faz. E, portanto, há uma tendência a um discurso de diminuição do Estado. Duas coisas juntas que dá medo em muita gente. Conservadorismo moral, portanto, discurso centrado na família, discurso de redução de certas questões que têm a ver com comportamento, sexualidade, por exemplo, certo? E ao lado disso, um discurso do tipo assim: você trabalhou, você merece, você não trabalhou, não me enche o saco. E isso significa uma certa crítica à ajuda social, gasto social, certo? Né? Uma valorização, inclusive, da vida dentro da igreja e não da vida dependente do Estado, né? Então você pega gente que vem de classe social menos privilegiada, que às vezes trabalha como empregada doméstica, essa mulher entra na igreja, ela começa a fazer amizade, ela chora, consegue levar o marido dela, ele também chora, ele bebia, enchia a cara, batia nela, aí ele para de bater nela, recebe Jesus no coração, o irmão arruma um emprego para ele começa a trabalhar, ele já não gasta o dinheiro dela só, os dois começam a ter dinheiro em casa, um dia volta a transar, coisa que não fazia há muito tempo. Jesus ajuda inclusive a isso, ao contrário do que se pensa, certo? Volta a transar, e aí os filhos ficam alegres, porque a mãe está cantando em casa, o pai está feliz, né? Aí eles ganham o que fazer no final de semana, a igreja propicia sociabilidade, ganha cidadania dentro da igreja, né? Eles tomam decisões, pagam dízimo, mas os ricos pagam terapia, 300, 400 reais a hora para o terapeuta falar né? E, então, assim, e cresce, você tem um sentimento de unidade, certo? Você tem um sentimento de que você participa de alguma coisa. Pessoas que normalmente não sentiam que participavam de coisa nenhuma, ganham cidadania. Então, uma das coisas que o crescimento da igreja evangélica no Brasil está ensinando para o povo inteligente, que nem eu, assim, que trabalha com política, ética, filosofia, história, geografia, sociologia e tal, jornalismo, é o seguinte: o movimento evangélico está mostrando no Brasil que ele consegue produzir sensação de cidadania mais do que o Estado brasileiro consegue. E de forma mais eficaz, e mais imediata, e mais barata. É só um dízimo, certo? E você recebe, em troca disso, amizade, sentido, vínculos, um equilíbrio familiar, né? Tudo que as pessoas querem na verdade. A ideia de que Deus criou a humanidade por amor é uma interpretação muito específica do cristianismo, né? A rigor, a gente não tem a mínima ideia porque Deus criou a humanidade, porque Deus tem tudo. Ele é super poderoso, não precisa de nada. E nem sempre as religiões, como eu dizia no começo, na sua origem, oferecem esperança. Às vezes ofereciam esperança no nível da barganha. Eu sacrifico essa pessoa ou esse animal em troca, vê se você não deixa a gente morrer tanto de fome.
né? Então, a relação entre religião e otimismo é uma relação histórica em alguns momentos e mais recentemente, digamos 2000 anos, e principalmente no último século, a religião precisa ser otimista. Porque se ela não for, ela não atrai. Ninguém hoje quer papo de alguém que diga: você é pecador, você vai para o inferno. Não, você quer ser feliz, né? Apesar de que normalmente as pessoas que acreditam em Deus, de alguma forma supõem que sim, haveria um Deus e que sim, faria parte do plano desse Deus acreditar que a felicidade humana está dentro do projeto. Porque na realidade a religião, Deus é uma espécie de combo. Adianta muito pouco você acreditar em Deus ou similares, se isso não significar de alguma forma que em algum momento você para de sofrer, né? Mesmo que você não pare de sofrer aqui, muitos acreditam que você vai parar de sofrer no além, em algum momento. Em algum momento essa agonia acaba.